Demorou, mas chegou a hora mais doce, a entrega do nosso troféu do Morango do Amor. E recebam juntamente comigo as empreendedoras, mamãe Elisafã e Tayla, filha, estão aqui comigo para eu fazer a entrega desse troféu. Elas foram as ganhadoras do melhor Morango do Amor de Manacapuru. Mana, palmas! Uhul! Vem pra casa! Vem pra casa, segura que esse morango aqui é pesado. E claro, além do troféu, tem também o prêmio em Pix, porque reconhecimento também é sobre valorizar de verdade. Tá aqui, amiga. Olha, vamos sair daqui balufona. Um troféu lindo, mais R$250 em prêmios que foi acumulado dos nossos patrocinadores, que eu vou deixar aí na tela para vocês, que eles arrasaram. Palmas para nossos patrocinadores. Eu tenho algumas perguntas que eu vou fazer para elas duas, né? A mãe empreendedora e a filha também. Então eu selecionei algumas perguntas que eu vou fazer tanto para a mãe quanto para a filha e quanto para as duas juntas. Como é dividir esse sonho de empreender com a sua filha? Dividir o sonho de empreender com a minha filha é muito gratificante, porque ela tem 17 anos, mas ela já tem uma responsabilidade de uma pessoa maior de idade. Tipo, ela já sabe as funções dela, as obrigações dela, e isso para uma mãe levar o filho para um caminho de empreender, gostar, né, de ter o seu próprio dinheirinho, porque é uma coisa que tem retorno, né? Cansativo né? É dificultoso também, mas é muito gratificante poder realizar os sonhos delas, porque não é só o meu, é de uma família em geral, né? Porque daquilo que a gente empreende, a gente tira um pouquinho para realizar os nossos sonhos, e de pouquinho em pouquinho a gente vai construindo, né, os nossos objetivos até um dia, se Deus quiser, a Docitos crescer como ela está crescendo, a cada dia mais, ela está crescendo muito. E a gente é tão novinho no mercado e a gente já tem um nome, né? Às vezes fica até gratificante, você fala, nossa, é verdade que você tem o melhor brigadeiro, o melhor morango do amor? Eu digo, sim, aí eu quero. E é bom ouvir pontos positivos, né? Elogios. E quando teve o concurso do Morango do Amor, que eu mandei, né, a mensagem para os meus amigos, para os meus colegas no Instagram, aí teve uma pessoa que falou, poxa, mas é uma coisa tão pequena. Aí eu disse, não é uma coisa pequena, é uma coisa que vai abrir portas para mim e para outras pessoas, independente da pessoa que ganhar, né? Para você parece uma coisa pequena, mas para mim não é uma coisa que vai mostrar o meu trabalho, vai incentivar outras pessoas a empreender, né? Porque empreender é muito importante. E eu fiquei assim muito gratificante quando eu ganhei em primeiro lugar, e quando estava acirrado e a gente é competitivo. Meu Deus, bora voltar aí lá na rua, os vizinhos, passou, aí prometeram até salada pra turma. Mano, aí eu não vou pagar não, que eu não ganhei o prêmio. Vocês não contam nada dessas coisas pra gente, né? Mano, mas foi no dia da disputa, a gente fazendo morango, com uma produção muito grande, e tava naquele momento que, mano, o telefone não parava. Às vezes a gente passava batido um cliente, o cliente já se chateava e já tentava produzir mais, e um nosso amigo que traz morango de Manaus já trazia mais morango. E tentando pedir voto. E pedindo voto, aí já era meus sobrinhos, a minha família pedindo voto. Mano, isso aqui a gente já mobilizou esse Amazonas, porque a gente queria pedir voto em Tapauá, que eu tenho família em Tapauá, a minha família também que mora em Fonte Boa, aí ela pediu dos amigos dela, os meus sobrinhos foram pedindo, aí muita gente votou errado também, eu votei errado, não sei o quê. Porque tinha mas eu compensei e pedi mais votos de outros amigos e assim foi, mano, foi uma novela, mas graças a Deus a gente conseguiu. A minha próxima pergunta, na verdade, é a primeira que eu queria ter perguntado de vocês. Como surgiu a Docitos, né? Foi ideia de quem, ou se foi as duas? Foi em algum momento que vocês queriam uma renda extra? Conta aí a história do como surgiu a Docitos. Era um desejo de quem primeiro? A Docitos, ela surgiu no período da pandemia. Eu tenho 4 meninas, né? E na minha terceira gestação, eu tive depressão pós-parto, porque eu descobri já assim, com 1 ano e pouco, eu já estava gestante de novo, na minha quarta, né? Aí eu tive ela no período da pandemia, ela nasceu em fevereiro, passou acho que uns 15 dias, bombou no Amazonas, né? Os primeiros casos, os primeiros óbitos. Aí, nesse período, eu estava de licença maternidade. E com a pandemia, que as mães que estavam com bebês novinhos não podiam voltar ao trabalho, né? Aí fiquei em casa e nesse período eu tive síndrome do pânico. Eu não conseguia sair, eu entrava no supermercado, eu passava mal, eu retornava para casa, deixei todo mundo louco em casa. Assim, dei um trabalhão mesmo, não tinha vontade de cuidar da bebê, só chorava. Pensava muito, como mãe a gente vai dizer, quem vai ficar com os meus filhos, né? Quem vai cuidar? E se acontecer algo comigo? Aí eu tenho uma amiga que ela é enfermeira e eu pedi apoio dela, né? Eu disse, mano, eu tô passando por isso e todos os sintomas de uma depressão pós-parto e eu tenho medo de tudo.
eu não consigo sair, eu só saía em casa se fosse de máscara. Meu marido chegava do serviço, tinha que tomar banho lá fora, porque eu não deixava ele entrar, porque eu tinha medo. Porque, digo, mano, era uma coisa assim, nova. Tava morrendo gente adoidado, conhecidos e... Aí eu fui, ela conseguiu uma consulta pra mim no CAPS, sou paciente do CAPS. Aí fui, né, cheguei lá, fui atendida pela psiquiatra, tudinho, me encaminhou pra psicóloga. E eu fiz meu tratamento, fiz tratamento de 1 ano, durante 1 ano. Aí tinha aquele período de fazer todo mês o meu aniversário do bebê. E como eu já tenho as minhas meninas, eu sou muito festeira, eu gosto muito de festa. Então todos os aniversários dela, os docinhos era eu que produzia. Aí aquilo foi, a psicóloga perguntou, o que você gosta de fazer? Porque você precisa ocupar seu tempo. Aí, você gosta de planta? Eu digo, não tenho dom de cuidar de planta. Até tentei, mas morreram todas. Aí eu disse, vou fazer doce. Tipo, é uma coisa que eu vou tirar uma rendinha pra mim e se der certo, tudo bem. Aí a gente começou com a Doçurinhas, era Doçurinhas o nosso nome. Só que nós não tínhamos Instagram nem nada, assim, só era de boca. Aí tinha alguns amigos que falavam, poxa, faz pra mim, né? Eu te dou material, tu faz. Aí nisso ia. Aí eu lembro bem da minha primeira cliente. Foi até uma amiga minha, a Gelciane, era o aniversário do filho dela de 1 aninho. Ela disse, amiga, tu faz o brigadeiro? Faço. Aí a gente precificou rapidinho e ela encomendou uma quantidade boa e a gente fez. Aí disse, quer saber? Eu vou levar isso pra minha vida, eu vou tentar associar o meu trabalho, né? Porque eu também trabalho pela manhã. Vou tentar associar o meu trabalho e vou tirar uma renda. Aí falei com a minha família. Eu tenho 2 sobrinhas também que me ajudam muito, que é a Manu e a Sofia. Elas são, assim, essencial também para Docitos, não é só eu e ela, né? Tem outras pessoas por trás também para me ajudar, para me auxiliar. Quando a gente tá com uma demanda muito grande, já vem a minha cunhada, já vem uma outra sobrinha, porque são muitos afazeres. Isso. Aí, tipo, eu ajudo elas, né? Então é uma mão lava a outra, né? Quando dá o final de semana, eu faço a rendinha delas, aí todas ficam felizes. Mas a Docitos, ela tem 1 ano de Instagram, né? Inclusive, ela fez esse mês, agora de setembro, ela fez 1 ano. E pra gente escolher o nome, eu tenho uma sobrinha que ela faz, né? Logotipo, essas coisas, tudinho. Aí eu mandei pra ela, eu quero uma marca assim, vamos escolher o nome, vamos pesquisar o que tem em Manacapuru, né? Eu disse, eu gostei de Docitos. Ela disse, tia, primeiro eu vou procurar pra ver se tem na cidade. Aí ela procurou, tia, não tem. Aí então vamos colocar Docitos e MPU e demos entrada na nossa marca. Estamos só todo fazendo o processo direitinho, né? Só pra tá tudo finalizado. Mas a Docitos tem uma história assim que é até de superação, né? Porque foi essencial pra mim sair daquelas crises, porque, mano, do jeito que eu fiquei, das pessoas que me conhecem, da minha família, viram o estado que eu fiquei, então eu tá de pé hoje, isso é uma vitória. A Docitos salvou uma mente. Sim. Mas eu nunca pensei em suicídio, mano. Eu tinha medo da morte. A psicóloga perguntou. Porque morte eu não quero, então tem que... pensa em suicídio, essa coisa? Não, eu tenho medo da morte, eu quero viver, então tem que fazer algo, né? Bora caminhar, bora tentar viver. E assim eu fiz. Tô seguindo, né? E aí, como foi pra aceitar, pra entrar com a mamãe? Foi de primeira ou foi devagar? Eu entrei depois. Porque a mamãe, ela pegava muita encomenda, assim, né, de amigos, de algumas pessoas que indicavam e vinha. Aí, só que começou com encomenda pequena. Aí começou crescendo, as pessoas pedindo umas encomendas maiores, né? E às vezes a mãe não conseguia fazer sozinha. Aí às vezes ela falava, só mexe aqui e quando chegar perto do ponto, eu dou. Aí eu ficava só mexendo. Aí desse mexer, eu aprendi o ponto. Aí demorava muito, quando eu percebi, eu tava fazendo sozinha. Aí ela faz, eu faço, minhas primas foram aprendendo também. Aí quando tem uma encomenda muito grande, a gente sempre divide, assim, né, pra não ficar cansativo pra todo mundo. Porque é um processo cansativo, né, fazer doce cansa. No dia seguinte a gente fica acabada. Aí a gente sempre fazia a separação, a gente contava tudo certinho, separava, tipo, Sofia fazia essa quantidade, Manu fazia essa quantidade, eu faço essa. Aí às vezes ela falava, eu não sei ver ponto ainda, vem aqui Moni, aí quando não tava mãe, vem aqui Moni, vem aqui titia ver, aí a gente ia lá, a gente olhava tudinho pra ver se tava tudo ok. Aí cada um foi se ajudando, né? A gente foi aprendendo aos poucos, a gente foi aprendendo, observando, né, na convivência. Cada receita é um ponto, né? Um tempo diferente, Esse sábado passado, né, a gente virou 24 horas, eu e ela. A minha sobrinha aguentou até meia-noite, a outra até 1 da manhã, porque ela faz faculdade também, né? Aí ficou eu e ela, minha filha bora amanhecer. Que, tipo, tu pega tanto que você só dá conta se tu virar. Aí ela boceja, eu faço assim, aí ela acorda, mano. Mas a gente deu conta, entregamos a encomenda da noiva, tudo certinho. Foram 1.000 doces. Mas sempre bem casado, porque outra coisa que a gente colocou, porque eu gosto de ver, eu gosto de inovar, né? Aí então, sempre que eu fico vendo as coisas assim no TikTok, no Instagram, né? Tipo uma receita isso, eu mando pra uma e fico, bora tentar fazer. A história de fazer o Morango do Amor, pra muitas confeiteiras foi tudo muito novo, né? Todo mundo queria, quando as confeiteiras são assim, elas veem uma novidade, elas vou tentar fazer. E aí eu quero ouvir da Docitos, que a Docitos era brigadeiros, né? E aí ela
se meteu a fazer o Morango do Amor. Quero saber como foi, se deu tudo certinho do início. Vamos lá ouvir a Elisa. Pra fazer, eu não queria, né? Chegava mensagem no WhatsApp, tem Morango do Amor, vai fazer Morango do Amor, vocês vão ter Morango do Amor no cardápio? Aí, não vamos ter. Porque eu já tinha visto o blogueirinho todo queimado, né? Aí eu disse, queimar. Aí ela foi pra Manaus com o pai dela, ela disse, mãe, bora fazer Morango do Amor. Aí eu disse, ai, ela não quero fazer não, quero queimar. Bora, aí ela chegou com morango, com 3 caixas de morango. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com 3 caixas de morango? Bora tentar. Aí colocamos a massa, né, pra fazer tudinho, aí higienizamos o morango. Aí, né, a gente não, era uma coisa nova, então a gente não sabia bem como manusear, se o morango tinha que ser muito maduro, como é que ele tinha que estar. Aí fizemos. Aí vamos fazer à noite pra ver se ele vai aguentar pro dia seguinte. Vamos fazer teste, né, pra não dar qualquer coisa pro cliente. Aí fizemos à noite, aí deixamos pra amanhecer, o morango não tava legal, tava assim, se abrindo todo. Aí descarta. Aí Descarta pro já bucho. foi uns foram consumidos. Essa cara é comedora A de minha morango família do que amor. gostava, olha, tem morango pra degustar. Aí de vez em quando chegava. Aí uns foram descartados, porque não tinha mesmo condições. Morango... Chiclete. Não, é porque o morango ele não tem que estar muito maduro. Porque tu passa ele na calda, ele vai automaticamente cozinhar ali. Aí se tu põe muito brigadeiro, o cliente reclama. Olha, tava só massa, o morango tava pequeno, então ainda tem isso. Seleciona os morangos maiores a gente faz individual. Os médios a gente faz de dupla, então a gente põe um morango grande, um morango menor e faz de dupla, para vender, né, para ofertar pro cliente. Aí vamos fazer tipo do dia, iniciamos de manhã e tivemos uma demanda grande. Aí foram saindo, aí sempre tem aquele cliente que pede, eu vou retirar a tal hora, aí não vem. Teve uma cliente que ela retirou assim. Quando eu abri a sacola dela e eram 6 morangos. Meu Deus, o morango da mulher tá horrível. Aí eu mandei mensagem pra ela, né? Esse mano, teu morango não tá legal, devido ao tempo, né? A gente tá aprendendo agora, tudinho. Ela super entendeu, mas amanhã eu vou te dar morango fresco, né? Feito na hora, você me diz o horário que você vem que eu te dou. Aí nisso a gente já foi, vamos fazer um informativo, né? Que o morango tem que ser consumido de imediato, que é pro cliente já ter ciência. Ele tá comprando, se ele deixar fora, tudinho, ele já vai perder. Então não é culpa mais da pessoa que tá vendendo, né? Aí fizemos e começamos a colocar na embalagem já pra comunicar. E depois daí já foi tudo certo. Outra coisa também que a gente errava, porque a gente boleava e enfiava logo o palito. Aí quando chegava no último, o palito, o morango já tava assim todo feio, né? Saindo Aí eu disse, não, vamos fazer a calda. Enquanto a calda tá no fogo, vamos bolear. Aí a calda tá fervendo, lá eu tô boleando. Vamos bolear 30 morangos. Aí a calda tá pronta, aí a gente aprendeu um truquezinho. Contando os segredos Que é pra pra vocês. parar o cozimento, né? Porque muita gente fala, ai, a calda queima muito rápido. Porque ela tá fervendo ali, ela tá, né, em chamas. E não pode parar E não pode parar. Aí o porque- que a gente faz? Depois que tira ela, que ela dá o ponto de vidro, né? E tudinho que a gente faz o teste, a gente fica mexendo a panela, né? Pra não se queimar, mexendo, até aquela fervura baixar completamente. Porque se tu for meter o morango ali, ele vai, tipo, borbulhar. E tu perde a calda, porque vai ter contato com o leite condensado, com a massa, ela já não presta, ela fica açucarada. Aí nisso a gente foi, mexendo, né? Assim com a mão, sem mexer com a colher, só manuseando a panela. Aí baixava o cozimento, aí a gente já ia espetando, aí eu já ia passando, já ia dando pra uma filha segurar pra escorrer, pra não ficar aquela Queria ver, retaba. Aí uma já ia colocando. Tinha que aí, ser uma fila de produção, né? Tu faz isso, faz isso, faz aí isso. eu coloco o plástico, né? Abro o plástico, aí eu vou modelando tudinho enquanto a calda tá no fogo. Aí a calda ficou pronta, aí tá no ponto. Aí eu pego, aí eu mexo tudinho, aí eu coloco lá na bancada, aí eu vou furando e vou passando na calda e já vou passando pra uma. E assim vai. E são umas 3 pessoas. Quem tiver lá em casa vai segurar morango. Aí elas ficam, aí de vez em quando tem uma. Mãe, tem um morango aí? Mãe, tem um morango aí? Sempre tem aquele que quebra, né? Que na hora de tirar o palito ele trinca. Aí as menores que aproveitam. Mas foi. Mas eu tenho vou muitas pra lá, marcas, ó. essa produção. Morango, até, ó, morango. Me queimei muito com morango. Aí como a gente utiliza a luva, a queimadura é pior com a luva, porque a luva é de silicone, né? Aí gruda, pinga, aí queima, fica horrível. Meu Deus, Meu tá Deus. vendo que as mulheres do Morango do Amor passam por nossa causa. A gente botou todo mundo doido pra aquele Morango do Amor. Eu acho que foi a maior comedora de Morango do Amor de Manacapuru. Agora me esqueceram um pouco, porque acho que viram que eu tô mais larga do que essa mesa. Mas um dia eu vou prestar de verdade. Quero que vocês me digam, assim, referente à publicidade, né? Qual é, o quanto a publicidade, a influência e esse apoio que a gente faz aqui podem fortalecer ainda mais o negócio de vocês. Você que trabalha com as influenciadoras, que eu acompanho, né? Tanto eu mesmo, mas outras pessoas, outras influenciadoras, qual é o motivo que te faz trabalhar com essas pessoas influenciadoras da nossa cidade? Te dá resultado? O que acontece aí nos bastidores referente aos influenciadores? Eu lembro que quando a gente começou, a minha sobrinha disse, tia, eu vou mandar uma mensagem pra Vanessa. Aí eu disse, será que ela vai aceitar? Aí ela disse, vai. Vou mandar pra ela pra Samara. Aí, tá, e a Vanessa, você aceitou, né? A gente veio deixar aqui, tudinho.
Aí naquele dia, o WhatsApp não parou. Nós vendemos todas as nossas bandejas, que a gente iniciou com bandejinha, né? Aí nosso WhatsApp não parou, vendemos todos. Aí vamos mandar de novo, aí mandamos. Então, tipo, o influenciador, ele tem um papel muito importante. Ainda mais quando ele passa credibilidade para as pessoas, né? Então, as nossas redes sociais, ela elevou, aumentou, fomos ganhando seguidores. Tanto você como a Samara também, ela ajuda muito a gente em questão de publicidade e tudo mais. E os outros também, porque a gente foi mudando pros demais, tudinho, né? Mas retorno mesmo, assim, de cliente, de seguidores, foi você e a Samara. Tipo assim, aumenta muito. A minha sobrinha fala, tia, ganhamos tantos seguidores. Tia, não sei o quê. E elas ficam assim, eufóricas, elas ficam todas... Eu digo, menina, te acalma. Tanto ela como a outra ela é mais agitada, mais avada. Menina, te acalma, quando vê um monte de seguidor chegando, mano, tu fica doido, porque né? os clientes chegam assim, tem bandeja, tem morango, tem assim, a gente fica... Ou a gente responde, usa o nosso celular, a gente precisa trocar ele, né? Se ele quiser, o morango vai abençoar a troca do celular. Aí tem hora que o celular travava, aí quando ele voltava, ele tinha um monte de mensagem e eu ia responder um cliente, eu tava fechando com um cliente, aí chegava um novo cliente. Aí os números, como não são salvos, né? A gente salva assim quando o cliente já compra ali com frequência, a gente vai salvando pra não perder. Aí os números ficavam alterando, eu olhava, ficava que nem aquele jogo do copo, assim, ficava mudando e eu tinha que achar o cliente que eu tava fechando, o cliente novo, porque senão ficava uma bagunça. Aí muitos vêm, eu vi no perfil da Vanessa, né, tem isso, tem aquilo, olha, foi a Vanessa que indicou, foi a Samara que indicou, não, é muito gratificante pra gente, assim. Tem um retorno muito grande, graças a Deus, tá só evoluindo cada vez mais. Tá bom, eu fico muito Inclusive, feliz. muito obrigada. Fico muito feliz de poder usar, né, essa fonte que Jesus me abençoou. É uma construção, assim como vocês estão construindo um espaço, né? Construindo aí uma marca. Eu zelo muito por estar trazendo essa confiança. Quero agradecer aqui a vocês por ter vindo aqui receber o troféu e eu poder conhecer um pouco da história de vocês. Que Jesus continue abençoando, abrindo portas, que vocês consigam alcançar os sonhos de vocês. Eu quero saber, tipo, qual é o sonho para Docitos? É continuar no delivery, é ter uma confeitaria, é ter uma brigadeiria, o que que é? Tem algum? A gente já até sentou, né, assim, pra fazer umas especulações assim, do que a gente quer, se um dia a gente vai fechar, se a gente vai passar para um ponto fixo, né, aí... Eu até falei, eu disse, calma gente, a gente começou a fazer Docitos com uma panela de pipoqueira e uma panela de pressão cortada. E o Morango permitiu a gente comprar uma panela mexedora, que a gente não tinha, então era tudo na mão. Então tinha que fazer massa mesmo. E que se queimava e às vezes dava vontade de sapecar a panela lá pro fundo do quintal. Aí é um passo de cada vez, não vamos também querer estar aqui já para pular 10 degraus, não. Vamos ver conforme vai o andamento, né? Mas do jeito que tá... Possivelmente a gente vai ter novos planos, né? E tem que se sentar, tem que planejar direitinho, né? Porque não é só eu vou criar algo, vou investir tudo que eu tenho ali e não conseguir ir pra frente, né? E ficar frustrado. Então é assim, um passo de cada vez, mas enquanto isso a gente vai continuar atendendo os nossos clientes. O segundo passo é comprar um celular novo, né? Porque o nosso tá pela misericórdia. Então vamos lá, que você faz parte da história da Docitos. E continuem aí, sigam muito, compartilhem aí o trabalho das meninas, se você ainda não experimentou. São doces maravilhosos, tem capricho, tem detalhe, tem apresentação perfeita. Eu acho lindo aquela bandeja de doces, se você pudesse colocar assim no estante. Então é isso, nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história das duas aqui, da mãe, da filha. E no próximo vídeo vamos receber a Quitutes da Kelly também, que vai estar aqui numa mesa redonda pra gente conhecer também a história delas, que é mãe e filha também. Então, muito obrigada, meninas. Deus abençoe a sua vida. Continuem nessa jornada, nessa caminhada, que não é fácil, mas é prazeroso, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, mano, pode estar cansada como for, mas a gente tá feliz.